Meu nome é José Helênio Soares de Faria. Eu estou fazendo esse vídeo com a intenção de divulgar a divisão de águas de cobertura de residências e desenhar as vistas das fachadas. São 4 vistas ao todo. Eu dou aula já há aproximadamente 18 anos em escola técnica e estou dividindo aqui como arquiteto e urbanista e professor esses desenhos, e eu tenho que dizer que foi a pedido de alunos da escola na qual eu dou aula. Eu espero que esse vídeo seja útil para todos. Divisão de águas da cobertura e vistas das fachadas, usando o par de esquadros. O par de esquadros todos conhecem, com os ângulos 45 graus, 90. Esse esquadro é chamado de 45 e esse aqui é chamado de 60 ou 30, por conter o ângulo de 30 graus e de 60 graus. Por que falamos de divisão de águas? Todo plano inclinado numa edificação, ele é chamado de água, uma água. Então, nesse exemplo aqui, dessa pequena maquete, essa edificação aqui, esse templo antigo, ele tinha 2 águas, porque essa linha daqui que divide, essa aresta superior, é chamado de cumeeira. E esse plano que tomba para um lado e para o outro, esses planos são chamados de águas. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 2 águas. Eu farei alguns exemplos com o par de esquadros, mas antes aqui, nesse primeiro exemplo aqui em cima à esquerda, nós temos o beiral, que faz parte desse retângulo aqui com linha contínua, e temos a projeção inferior da parede externa da edificação, representado aqui pela linha tracejada. Então essa cobertura daqui, ela tem uma água nessa posição para a esquerda, da direita para a esquerda. Isso quer dizer que esse lado direito é mais alto e o lado esquerdo é mais baixo. Em relação às inclinações, nós falaremos depois. Essa cobertura aqui, ela é inclinada para a direita com uma água. Aqui a vista que faremos é a água inclinada lá para trás, para a parte posterior da edificação. E nesse exemplo aqui, a água está voltada para nós, voltada para a vista frontal. Nessa daqui, nós temos um telhado já com 2 águas, ou melhor, uma cobertura, porque telhado é a parte interna da cobertura. Nós normalmente não a vemos, é a estrutura, é o que dá alicerce à cobertura. A cobertura nós enxergamos, porque é formado pela telha ou por qualquer outro material que proteja a edificação. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Nesse exemplo eu vou utilizar o par de esquadros e vou dispensar esse aqui de 30 ou 60 graus, porque a própria régua T, ou melhor, régua paralela, que é essa aqui que eu estou utilizando, ela vai me dar a segurança da base. Então eu não preciso usar o outro esquadro. Eu poderia usar esse aqui, ó. Se eu quiser fazer uma base aqui, ó, tirar perpendicular aqui, então eu vou tirar a perpendicular do beiral aqui, do beiral do lado esquerdo, e vou tirar a perpendicular, que é a vista ortogonal da parede, ou melhor, das paredes. Eu faço uma linha aqui embaixo, que é a minha base, onde eu vou projetar essa vista superior, eu vou projetar numa fachada, ou numa vista lateral. Eu vou utilizar o S1 aqui com um par de esquadros. Utilizando com um par de esquadros, eu já tirei a perpendicular, as perpendiculares aqui. Vou fazer uma elevação aqui da altura da laje. Eu não estou medindo, eu não vou medir, vou fazer uma altura qualquer aqui. E nesse exemplo aqui é interessante porque
eu posso trabalhar com o transferidor. O transferidor, nós conhecemos, nesse caso aqui, o transferidor de uma volta. Eu considero esse ponto aqui o ponto 0, né, o meu fiel. Essa linha daqui é chamada de linha de fé, e eu vou considerar de 0 para 90, de 90 para 180, 180 para 270 e de 270 graus para 360. Então, vou considerar nesse sentido aqui, daqui para cá. Se eu quiser fazer um ângulo aqui, eu vou utilizar através desse ponto, vou coincidir essa linha horizontal com a linha de fé. Vou colocar o ponto 0 aqui e vou tirar um ângulo. Vou fazer um ângulo aqui. Já que está inclinado para cá, eu vou fazer nesse lado de cá. Vou fazer aqui 20 graus. Ó, ponto 0, linha de fé coincidindo com 0 e 20 graus está aqui, ó, 0, 10, 20. Aqui é chamado de leitura grossa, de 10 em 10 graus. E a leitura fina é de grau em grau aqui no limbo. Limbo com L de Luiz. Então, se eu tiver 23 graus, eu vou contar 20 com a leitura grossa e vou contar mais 3 na leitura fina. Eu vou colocar aqui 23 graus. Está aqui, ó. 20, 21, 22, 23. 23 graus. Coloquei aquele ponto ali e vou ligar esse ponto do 0 a esse ponto do 23 graus. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar pegando direto na laje. 23 graus ficou alto, mas tá bom. Ó. Tangenciando a laje e terminando no beiral. Agora eu faço. Vou utilizar a régua para fazer aqui, ó, a parede, e vou elevar daqui até lá em cima onde tem a cobertura, limitada pela cobertura. Pronto, essa aqui é a vista lateral dessa edificação. Eu coloquei um beiral aqui. Geralmente a gente coloca esse beiral, que é a distância da parede até a última telha, é chamado de beiral. Eu coloco geralmente 80 centímetros. Alguns profissionais colocam 60 ou 30, mas eu, como arquiteto e urbanista, eu coloco 80 centímetros, no mínimo. Aqui já tá a nossa vista lateral dessa vista superior. Eu posso apagar aqui e aí fica a minha vista feita. Vou fazer essa outra aqui. Essa aqui eu utilizei 23 graus. Vou até colocar aqui sinalizado, 23 graus. Na próxima, agora eu vou fazer com 15 graus. Eu tenho a linha de base aqui feita. Já está pronta, essa linha aqui de base. Tá aqui, ó, pronta. E vou descer na perpendicular, beiral, com traço fino, parede e beiral. Observem que eu sempre utilizo nas coberturas essa linha tracejada, repetindo, que é a projeção inferior da edificação, da parede externa. Se eu não fizer isso aqui, eu tenho que ficar medindo daqui para dentro. Então eu já deixo marcado na própria cobertura, digamos assim, o contorno da planta baixa, que nesse caso aqui é um retângulo. Eu vou colocar agora a inclinação, está vindo daqui da esquerda para a direita. Então eu vou utilizar o transferidor, vou fazer uma altura qualquer aqui da minha parede. Essa altura daqui fica de acordo com o projeto. E como a inclinação está daqui para cá, essa parte aqui com certeza é mais alta. Então eu vou fazer a inclinação, como que eu farei se essa parte aqui é mais alta? Vou fazer a inclinação para cá. Vou colocar aqui linha de fé, está coincidindo com a linha feita. E eu vou contar, eu falei 15 graus, então vai ser 10, 15. 15 está aqui na leitura, o 5 está na leitura fina aqui. 15 graus. Eu vou ligar desse ponto a esse ponto aqui que eu extraí do transferidor. Tiro o transferidor. Posso ligar direto com a aresta da régua, ponto a ponto, e vou do beiral ao outro beiral. Então eu vou realçar essa linha. Observem que agora eu posso fazer o traço forte da parede. Então
eu tenho o que? 15 graus, vou colocar aqui. Todo projeto que geralmente eu desenho, por ser professor, eu já tenho esse hábito e eu passo para os alunos. Sempre sinalize o ângulo que você fez. Porque se uma linha não for vertical nem horizontal, ela será inclinada. Sendo inclinada, o que vai acontecer? Eu sou obrigado a indicar o grau. Então aqui tem 15 graus e aqui tem 23 graus. Observando também que pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para representação gráfica de desenho de arquitetura, eu sou obrigado a colocar inclinação, com uma seta voltada para o lado mais baixo da edificação. E, se for possível, no centro dessa figura geométrica, que no caso aqui é um retângulo. Então eu tenho a cobertura, uma água para a esquerda, 23 graus, uma água para a direita, 15 graus, beiral, base e a parede. Se aqui tiver portas e janelas ou qualquer outro vão, eu vou desenhar aqui a partir do desenho na escala. Esse desenho que eu estou fazendo aqui, ele não está na escala. Eu estou fazendo sem escala para poder ser mais rápida a explicação. Bem, no terceiro desenho, eu estou mostrando essa mesma cobertura de uma água, eu de frente aqui na fachada frontal, e a minha cobertura, ela está indo para a parte posterior, a parte de trás da planta. Então, como é que eu farei? Base, aqui, ó, base, linha de base, estou representando a fachada aqui. Então, eu vou descer na perpendicular, o que? Beiral, traço fino, beiral, parede, que é a linha tracejada, e parede. Aqui, já tem aqui a projeção. Essa projeção chama ortogonal, porque ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, vou colocar uma altura qualquer aqui. Essa altura eu estou fazendo com traço fino. O traço grosso ou médio só depois que eu tiver feito o traço fino corretamente. Então, já que a parte mais alta está aqui para a minha fachada, o que eu vou fazer? Eu posso tirar com o compasso, ele é um instrumento que também compara medidas. Olha que interessante, ponta seca e grafite. Eu vou utilizar essa cobertura aqui como se fosse essa daqui sendo vista na parte frontal. Então, se eu estou olhando aqui, essa parte daqui é a parte mais alta, eu vou tirar essa altura daqui, ó, da base até lá em cima, até o beiral. Olha que interessante, essa altura vai ser representada aqui, ó. Essa aqui é a altura da minha cobertura, dessa daqui. Vou fazer até uma seta que representa essa daqui, ó. Ok? Eu poderia fazer essa, mas eu vou fazer essa daqui. Então, essa altura maior é essa aqui, e a altura menor, a parte menor, a mais baixa, é aqui, ó. Então, já vou fazê-la aqui também, ó. Tá nessa reta daqui. Então, essa daqui, vou deixar até marcado no desenho, essa aqui é essa aqui, e essa menor, registrando aqui na lateral, é essa daqui. Então, já posso fazer a parte mais alta, que eu estou vendo a parte mais alta. A parte mais baixa eu vou fazer até o beiral, ó. Por quê? Porque essa parede daqui vai esconder, eu não vou ver. Então, utilizando aqui a borracha, eu vou apagar essa parte daqui, que vai ser, na verdade, um paredão que eu estou vendo. Então, eu vou finalizar aqui o desenho, fazendo com traço forte, fazendo com traço grosso para chamar atenção aqui, né? Tem um detalhe aqui que eu vou mostrar aqui agora no vídeo. Então, aqui é o beiral. É muito interessante ver assim o desenho, a vista na parte que é da parede, né? Então, o desenho finaliza assim. E qual é essa altura daqui? Como é que eu finalizo essa parede? Pegando daqui, ó. Eu pego o compasso, vou até essa altura menor. Eu tinha pego essa daqui, ó. Na verdade, eu vou descer um pouco, vou fechar um pouco o compasso, vou pegar essa medida aqui e vou registrar aqui, ó, lá. Ó o ponto ali. Então, esse ponto eu vou finalizar com a linha que é a linha horizontal. Então, quem olha daqui esse desenho, dessa cobertura lateral, vai ver dessa forma como está aqui. É uma visão ortogonal da vista dessa cobertura aqui. Eu farei essa daqui também através dessa. Eu poderia ter feito dessa, mas eu vou fazer dessa aqui. Porque aqui está muito alto. Não caberia no desenho de forma correta. Até caberia, estou vendo aqui caberia, mas eu vou fazer essa daqui. Essa daqui é a vista, quem está olhando daqui, é essa cobertura. Então,
vai facilitar também utilizando o par de esquadros. Reparem bem que esse desenho poderia ter sido feito até no AutoCAD, mas ele dá muito mais segurança, por ser um padrão, um método, ele dá muito mais segurança fazendo aqui, ó, no desenho. Tem determinadas coberturas que eu farei posteriormente, brevemente eu farei outras, que são mais complexas que essa aqui. Essa aqui é o menor número de água que existe numa cobertura, que é apenas uma água. As pessoas, a pessoa que não conhece, ela fala meia água, eu vou fazer uma meia água, mas não existe meia água. O menor número de água que existe numa cobertura é uma água apenas. Se ela for feita pela metade, essa área daqui, ela vai continuar sendo uma água. Não existe meia água. Então, continuando, eu vou aproveitar dessa cobertura daqui. Ó. Essa daqui eu já estou vendo, que essa aqui é a parte mais baixa. Então, a parte mais baixa eu estou vendo. Então, ó, vou desenhar a linha contínua. Essa parte daqui é a parte mais alta, que é a cumieira. E eu farei agora o desenho com traço grosso para mostrar a definição do desenho. Então, essa daqui é a vista olhando daqui. Quem olha daqui vê a parte mais alta, que é essa, e descendo a cobertura, a parte mais baixa aqui. Essa cobertura, essa e essa, são iguais, só que em vistas diferentes. É uma mesma edificação. Só que olha como é que as vistas mudam, de acordo com a posição em que você está fazendo o desenho. Bem, continuando, eu farei essa daqui agora. Uma cobertura com duas águas. Essa cobertura aqui tem duas águas. Eu vou realçar mais aqui o desenho para poder mostrar como que é essa cobertura. Eu já tinha feito o desenho mais simples, um traço fino, e eu vou fazer agora aqui o traço mais forte. Essa daqui também. Só que essa daqui é uma cobertura que mudou em relação às outras, porque ela não tem apenas uma ou duas águas. Ela terá três águas. Essa daqui tem duas águas. Então a cumieira é essa linha daqui, que é o centro. Como é que eu faço essa divisão aqui? Eu meço, vamos supor que aqui tenha 10 metros a cobertura. E aqui essa linha vai estar a 5 daqui e 5 daqui. Existem coberturas que você tem essa cumieira descentralizada, mas nesse caso aqui ela será centralizada. Se aqui tiver 10, aqui terá 5 e 5. Bem, fazendo aqui essa, através da experiência das anteriores, eu vou descer na perpendicular aqui, ó, cumieira, desculpem aqui, cumieira. Vou descer o beiral, a parede. Vou descer também aqui a parede. Quando eu digo descer, é fazer a projeção para a linha de base. A linha de base minha está aqui, ó, fazendo com traço mais forte. Bem, aqui agora eu vou fazer algo que é diferente do que eu tinha feito até então. Eu utilizei o transferidor. Há coberturas que começam com 16 graus, de 0 a 16, e vai até 45 ou mais. Se as telhas forem presas com fio de cobre, esse fio desencapado de eletricidade, e se as telhas forem amarradas, elas podem conter até mais de 45 graus. Só que normalmente os fabricantes, eles dão de 16 graus o mínimo, a inclinação, até 45. Nesse caso aqui agora, nesse exercício, eu vou trabalhar com 30 graus. Vou fazer uma altura qualquer aqui, da edificação, essa altura aqui, da base, do chão, até uma altura. Geralmente o pé direito é 3 metros. Ou você coloca 2,90 do piso da edificação da laje até a cobertura, até a laje inferior, e de laje a laje 3 metros. Observem o 30 graus, como é que ele vai ficar arrumado aqui, ó. 30 graus aqui voltado aqui para a esquerda, ou 30 graus voltado para a direita. Ou melhor, esse voltado para a esquerda, para lá, e 30 graus voltado para a direita. Olha como é que eu vou fazer. Eu vou tangenciar aqui, ó, a laje com o beiral, ó, 30 graus. É sempre assim, nesse exemplo aqui, ó, eu tangenciei a inclinação da cobertura no final da laje. A laje, ela pode ser representada também com a linha tracejada aqui, ó, nos meus projetos eu faço isso, ou linha traço e ponto, só num pedaço, para mostrar o que? A parte superior da laje. Então eu coloquei 30 graus, e como aqui é o centro, que é a cumieira, eu viro o esquadro, apoio na base e faço também tangenciando aqui, ó. Ele vai lá coincidindo. 30 graus para cada lado. Eu sempre tenho que usar a base do esquadro.
E agora eu vou finalizar esse desenho daqui, fazendo a parede de um lado e do outro. Aqui, ó, parede aqui e a minha parede aqui, na minha cobertura com duas águas. Eu vou apagar aqui as linhas que estão em excesso. Agora eu posso apagar. Ó, eu apaguei aqui e deixo apenas o desenho da cobertura. Observem que é bem simples. Essa daqui é a vista dessa fachada aqui. Uma água para cá, para a esquerda, comieira, e outra água para cá. Cobertura com duas águas. Nesse caso aqui, para finalizar essa folha que é a número 1, eu vou fechar essa cobertura com 3 águas. E essa cobertura aqui, ela vai sair de uma água, 2 águas para 3. Então, toda vez que eu fizer 3 águas, eu teria que pegar as quinas, os vértices. Então, esse vértice aqui eu vou colocar 45 graus. Aí o aluno pode perguntar, ou o profissional pergunta, mas por que eu não uso 30 graus? 30 graus somente na fachada, nas vistas. Tá? Nesse caso aqui foi 30 graus. Se eu não usar os quadros de 30, eu vou usar o transferidor. Tá? Nesse caso daqui, eu vou estar usando a divisão interna, que é a divisão da água, sempre com 45 graus. Nunca com outro ângulo. Seja aqui no Brasil, seja na Europa, seja na China, no Japão, sempre será 45 graus. Então eu vou apoiar aqui na base, vou tirar do vértice para dentro 45 graus, viro o esquadro, vou tirar do vértice para dentro 45, encontrou. Essa linha daqui é chamada de espigão, tá? Esse espigão encontrou com o outro, formou uma cumieira. Então, formou a cumieira, eu vou traçar aqui, ó, paralelo à lateral. Sempre paralela. Toda cumieira é o ponto mais alto da cobertura e os espigões são os pontos que partem do mais alto para o mais baixo. Tá? Então, eu tenho aqui uma água mestra, tacaniça, espigão, cumieira. E aqui beiral. O beiral é o contorno da edificação. Nesse caso aqui, é uma edificação retangular. Vamos descer agora as linhas. Vou fazer com traço fino, com a 0,5. Muitos profissionais utilizam AutoCAD. Eu sei AutoCAD, eu trabalho com AutoCAD, mas eu não quero, nesse momento, explicar através do AutoCAD. Eu desejo ensinar através do método clássico, que é o método utilizando o par de esquadros. Quem desenha bem com par de esquadros, com certeza vai desenhar bem lá com AutoCAD, ou SketchUp, ou 3D Max e outros programas de computação gráfica. Estou desenhando aqui, ó, fazendo as linhas de chamada, que são traço fino. Vou desenhar agora aqui algo muito interessante. Surgiu esse ponto aqui, que é o ponto do encontro dos dois espigões formando a cumieira. Eu devo descê-lo também. A gente vai utilizar daqui a pouco. Vou fazer uma altura qualquer aqui, na edificação, traço fino. E olha que interessante, eu sou obrigado a fazer essa altura qualquer, porque agora eu vou usar 30 graus também. Olha que interessante, o beiral está aqui, esse beiral, essa área daqui. O ponto de encontro da minha cobertura vai ser nesse ponto aqui, ó. Eu posso até marcar com traço mais forte, ó. Eu faço com esquadro. Aquele ponto ali é o ponto principal da cobertura. É o ponto onde eu vou tangenciar a minha cobertura. Ponho a base aqui, a régua paralela. Vou tangenciar aqui, ó, 30 graus, ó, beiral. Quando tocar nesse ponto aqui, é a projeção desse ponto daqui com esse daqui. A partir de agora, ele irá reto. Eu troquei a lapiseira, vou fazer traço forte. Por quê? Esse ponto daqui é a cumieira. Observem, é igual, estou desenhando. Esse ponto muda para 30 graus. Na cobertura, 45 graus. Na vista ou na fachada, 30 graus, que eu optei. Agora eu vou fechar esse ponto daqui do beiral, eu vou fechar para cá. Ó, toda a cobertura fechada. É um trapézio retângulo. Essa vista daqui, ó. Vou fechar aqui. Ó. Vou até reforçar aqui essa linha para mostrar que o desenho da minha cobertura ficou um trapézio retângulo. Parede, parede. E olha que interessante aqui, ó, o beiral. Eu posso apagar até essa linha daqui. Estava com traço fino, agora eu tiro o valor dela. Internamente eu posso apagar também, só que eu vou dar uma dica para vocês. Façam aqui, ó, pelo menos o início da onde é a laje. Olha que interessante, aqui é a laje. A cobertura ela tangencia a laje.
parede vertical, laje horizontal e o espigão passando aqui. Tá? Se vocês desejarem também, vocês podem utilizar o par de esquadros. Para ficar interessante, vocês podem fazer com traço fino aqui, ó, no olhômetro mesmo, sem precisar medir. Eu faço o que? A inclinação das telhas voltadas para mim. Tá aqui, ó. Fica uma indicação de acabamento, de vista. Esse ponto aqui é o ponto onde os alunos, até em faculdade de arquitetura, universidade, fazendo, eles têm dificuldade para fazer, porque são planos inclinados. Esses planos inclinados, eles são representados dessa forma. Observem, saímos de uma água para duas águas e desenhamos aqui com 3 águas. E, nesse caso, esse trapézio retângulo aqui que está na horizontal, ele é chamado de água mestra. No próximo desenho eu vou desenhar olhando daqui, da tacaniça, perpendicular à tacaniça.